No vídeo de hoje, nós vamos construir uma aplicação de pedidos, onde nós vamos configurar um banco de dados na AWS e fazer o deploy da nossa aplicação em um EC2. Nesse vídeo, nós vamos ver como criar, listar, alterar e excluir os pedidos do restaurante. E, além disso, fazer a publicação dessa aplicação na nuvem. Tudo isso do zero. Para começar a criação da nossa aplicação, a gente tem que entender a estrutura que a gente vai criar, vai precisar criar e configurar, né, na nossa cloud que a gente escolheu, que é a AWS. Aqui a gente tem a nuvem, né, está utilizando a AWS, e a gente vai utilizar um serviço da AWS chamado RDS. Nesse RDS, a gente vai criar o nosso banco de dados Postgres, onde a gente vai conectar a nossa API, né, a esse banco de dados para armazenar as nossas informações e os nossos dados de pedidos. A ideia desse vídeo não é ensinar como criar uma conta na AWS, nem como configurar a sua conta AWS. Criar uma conta na AWS é uma etapa e eu pulei essa parte porque o foco desse vídeo é ensinar vocês a criarem os serviços e não uma conta na AWS. É muito rápido de criar uma conta na AWS e isso vai ficar por conta de vocês, né, fazerem essa etapa. O que eu vou passar agora é a primeira etapa, que é a criação do nosso banco de dados, o nosso RDS. Então eu vou vir aqui, ó, no serviço da AWS chamado RDS. Ele vai entrar nesse painel aqui. Isso se você estiver vendo o vídeo em 17 de fevereiro, né? Então, ao entrar no RDS, aí você pode tanto pesquisar, né? Caso ele não esteja aqui nos favoritos, você pode pesquisar por RDS aqui. E RDS nada mais é do que Relational Database Service, ou seja, serviço de banco de dados relacional. Ou seja, Postgres, MySQL, banco de dados relacionais vão estar aqui. Para você criar um banco de dados relacional na AWS, é através desse serviço. Ao entrar no RDS, você vai ter esse painel aqui. E aqui embaixo você vai ter uma configuração, né, um botão chamado Criar Banco de Dados. É nele que a gente vai criar o nosso banco de dados. Bom, aqui ele já te dá algumas sugestões. Escolher um método de criação de banco de dados. Criação padrão defina todas as opções de configuração, incluindo a disponibilidade, segurança, backup e manutenção. E ele também oferece uma criação fácil aqui. Use configurações recomendadas de melhores práticas. Algumas opções de configurações podem ser alteradas após a configuração do banco de dados. Eu vou criar um banco de dados padrão e nós iremos configurar ele juntos. Ao criar o nosso banco de dados, ele oferece aqui embaixo alguns tipos de mecanismo. MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle. O que a gente vai escolher é o Postgres. E muito detalhe nessa hora. A AWS possui um sistema que chama Aurora. Esse sistema faz com que o banco de dados seja muito mais eficiente do que um banco de dados convencional, por exemplo, MySQL e um Postgres. Não crie um banco de dados Postgres Aurora nem um MySQL, porque eles são mais caros. O que a gente vai escolher é somente o Postgres SQL. Esse aqui que tem esse desenho. Depois de selecionar o nosso banco de dados, a gente tem algumas aqui versões de mecanismo. Pode deixar por padrão 16.3R. Aqui ele escolhe, né? Ele fala para a gente um modelo que a gente quer escolher. Se a gente quer escolher um modelo para produção, desenvolvimento e teste. E o que a gente vai escolher é nível gratuito. Então a gente vai estar escolhendo esse modelo, né? De graça. Tudo que é de graça é melhor. Identificador da instância do banco de dados. Digite um nome para a instância de banco de dados. O nome deve ser exclusivo entre todas as instâncias. Isso aqui é o quê? Quando você criar o seu serviço na AWS, ele vai ter um nome. Esse é o nome. Então, caprichem no nome de vocês. Eu já vi vários tipos de nomenclatura. Uma que eu gosto de utilizar é essa, por exemplo, HM Main Database. Eu gosto de colocar ele mais ou menos assim, ou correlacionado ao serviço, Offer Database. Eu vou deixar esse padrão aqui, ó, Offer Database Postgres.
eu vou criar dessa maneira e dessa maneira eu vou saber qual é o banco de dados que eu estou conversando e configurando. Gerenciamento de credenciais. Aqui você pode escolher, né, a configuração, né, da credencial para acessar o banco de dados. Eu vou colocar aqui, ó, em criar sua própria senha ou faz com que o RDS crie uma senha para você. A senha principal, eu vou colocar uma senha aqui padrão. Eu vou colocar Lucas. Opa, meu campo. Eu vou colocar aqui Lucas traço 123. E vou colocar aqui Lucas traço 123. Beleza. Depois de colocar a nossa senha, configuração da instância. As opções de configuração da instância de banco de dados abaixo são limitadas àquelas compatíveis com o mecanismo selecionado acima. Aqui, basicamente, a gente vai estar escolhendo o tipo de máquina que a gente vai estar querendo criar. Quanto mais barato for a máquina, melhor. Então, você já vê aqui, ó, que ele nem deixa eu selecionar as outras opções, porque elas são caras ou custam algum valor. Pode ver aqui, ó, que ele já até selecionou, ó, 2 CPUs, 2 virtuais CPUs, né? E 1 GB de RAM. Esse vai ser o nosso banco de dados. Fechou? A gente pode estar escolhendo T3 micro ou T4G micro. Tanto faz. Ele, por padrão, selecionou esse. Eu vou manter esse. Tipo de armazenamento. Volume de armazenamento SSD de IOPS e IOD estão disponíveis. Isso aqui a gente não vai precisar colocar a mão por enquanto. A gente não precisa saber exatamente o que é isso aqui, ó. A gente pode clicar aqui em informações e ler, né, o que está falando, mas eu, por padrão, vou deixar o que a AWS me sugeriu, que é o GP2, e vou seguir minha vida aqui. Configurações adicionais de armazenamento. Escalabilidade automática de armazenamento. Fornece suporte à escalabilidade dinâmica do seu armazenamento de banco de dados de acordo com as necessidades do seu aplicativo. Eu vou remover essa funcionalidade porque eu não preciso escalar o meu banco de dados. Eu só quero criar um banco de dados para eu poder utilizar na minha aplicação. Fechou? Conectividade. Recursos de computação. Escolha se deseja configurar uma conexão ou recurso de comunicação. A configuração de uma conexão altera automaticamente as configurações de conectividade. Aqui, ele está falando se eu quero me conectar a algum EC2 ou algo nesse sentido. Se algum EC2 vai conectar aqui. Eu não preciso configurar esse cara. No caso, eu vou estar selecionando essa opção. Não se conectar a um recurso de computação do EC2. Para ele não se atrelar a um EC2. A VPC pode deixar por padrão, ou se você não tiver a padrão, pode criar uma nova VPC, tá bom? Pode selecionar a opção de criar uma nova VPC. Grupo de subredes de banco de dados. Pode selecionar a default também, não tem problema. Acesso público. O RDS atribui um endereço de IP público ao banco de dados. A instância do Amazon EC2 e outros recursos fora da VPC podem se conectar ao seu banco de dados. O recurso dentro da VPC também podem se conectar ao banco de dados. Escolha um ou mais grupos de segurança da VPC. No caso, eu vou estar selecionando essa opção aqui, falando que eu vou conectar, né, nesse banco de dados público. Grupo de segurança firewall. Escolha um ou mais grupos de segurança de VPC para permitir o acesso ao seu banco de dados. Aqui eu posso selecionar, né, um grupo de segurança que eu já tenho, ou eu posso criar um novo. No caso, eu vou criar um novo aqui com vocês do zero, né? Eu vou estar criando um novo aqui do zero e vou colocar ele aqui, ó. Aula grupo. Zona de disponibilidade, eu vou colocar o SIST 1A, que é onde, né, essa VPC vai estar sendo configurada. Isso aqui eu não preciso habilitar. Autoridade de certificação, pode colocar padrão. Configuração adicional é a porta do banco, não preciso mexer, né? Por padrão ele vem 5432, que é a porta do Postgres. Essas tags aqui não preciso adicionar, só se vocês quiserem. Autenticação do banco de dados, autenticação por senha, beleza, vou manter essa opção selecionada. Período, aqui eu vou desabilitar essa opção, né? Que isso aqui não faz sentido para mim habilitar em sites de performance, monitoramento não me interessa nesse momento. Configuração adicional, nome do banco de dados inicial. Eu vou colocar um nome de banco de dados aqui como OfferDB. Esse vai ser o nome do nosso banco de dados.
Sem preferência de backup, período de restauração, número de dias para a retenção dos backups. Vou selecionar 0 aqui porque eu não quero backup. Vou desabilitar aqui backups automáticos. Habilitar criptografia. Não vou configurar isso. Log do post também não quero. Habilitar o upgrade automático da versão também não quero. Sem preferência. Proteção contra exclusão também não preciso selecionar. E beleza, já posso criar o nosso banco de dados aqui, RDS, criar banco de dados. Ele vai estar fazendo a criação aqui da nossa instância, né? A senha aqui que eu comprei, Lucas-123, vou colocar aqui nunca. Posso fechar isso aqui e você pode ver que o status do banco de dados está sendo criado. Então, a minha instância, né, ela está sendo criada. Eu posso entrar aqui, né, ver algumas informações dela, monitoramento, os eventos, a configuração. Posso pegar aqui, né, as informações de como acessar o banco de dados. Isso aí ele vai me gerar, né, depois que o banco de dados subir. E quando o meu status aqui tiver como criado, eu volto para vocês. Eu volto com vocês aí fazendo mais configurações. Pessoal, só passando para avisar aqui que o repositório do projeto é esse aqui, github.com ou azevedolucas/offer.api. Só vocês clonarem o projeto, né? Vocês podem criar aqui e dar um git clone. Tem um passo a passo aqui de como executar o projeto, tá bom? Aqui tá errado ainda, mas eu vou corrigir esse GitHub ainda depois que o vídeo for postado, ainda vou mexer nele, então não vou mostrar isso aqui por enquanto. Mas vocês conseguem ver um overview aqui do projeto de tudo que precisar. Páginas, tecnologias, AWS, IntelliJ, tudo que vocês vão utilizar no projeto vai estar aqui detalhadinho para vocês, tá bom? Mais uma coisa, o vídeo ele é separado em tópicos, partes. Se você se perder em alguma parte, seja na criação do controller ou na do repository, ou alguma coisa não estiver dando certo, tem as branches do projeto aqui. Então, a parte que eu crio a entidade, a parte que eu crio o repository e a parte que eu crio o controller. Eu vou deixar o nome dessas branches e o horário, né, dessas branches para vocês, caso se perderem, vocês conseguirem entrar na branch e continuarem o feed, né, a aula normalmente, tá bom, pessoal? Bem básico aí e simples de configurar, fechou? Só baixar um repositório e utilizar esse projeto aqui, né, a partir da main para participar da aula. Valeu, gente. Bom, depois que a gente criou o nosso banco de dados, a gente vai precisar configurar a nossa aplicação. A gente vai fazer alguns ajustes ainda no nosso banco de dados, mas antes eu vou explicar para vocês, dar um leve resumo de como está a nossa aplicação. Fechou? Bom, questões de dependência, o Spring Boot Starter Data JPA, para a gente poder fazer as requisições ao banco de dados e ele, né, configurar o JPA para a gente, né, o Spring Boot ofereceu o JPA, Spring Boot Starter Web, que nada mais é, né, o inicializador aí para eu fazer requisições HTTP na minha aplicação, o Flyway Core e o Flyway Database PostgreSQL para eu configurar as migrations dentro do meu projeto, né? Para quem não sabe, migrations aí, ela basicamente constrói o nosso banco de dados, ela faz com que a aplicação configure o nosso banco de dados. E como o intuito desse vídeo não é vocês saberem SQL, eu já deixei configurado um esquema de banco de dados para vocês só rodarem a aplicação e ele configurar o banco de dados para vocês. Vou construir as tabelas. O PostgreSQL, né, que é o driver aí do Postgres para a gente conseguir, né, fazer as requisições aí, conseguir acessar o nosso banco de dados. O Lombok, né, que nada mais, nada menos, constrói os nossos getters e setters. Ele basicamente aí disponibiliza algumas anotações aí para a gente construir as nossas entidades, né? O Spring Boot Starter Test, que vem por padrão, inclusive ele está no escopo de teste aqui. O Spring Boot Starter Actuator, que é para a gente monitorar a nossa aplicação. E o Spring Boot Doc Open UI, que é para a gente, né, criar o nosso Swagger. Então aqui eu já coloquei uma configuration, né, onde a gente vai rodar o nosso Swagger aí. Show? Mais detalhes aqui. O Application Properties é onde a gente vai configurar, né, o nosso banco de dados.
Como que eu vou configurar esse cara? Eu vou configurar da seguinte maneira. Eu vou vir aqui no RDS, tá com o status disponível, depois que ele ficar com o status disponível, vou copiar esse endpoint aqui e vou substituir, né, aqui a URL e vou colocar a porta que o banco de dados está rodando. No caso, se você deixou a padrão, é 5432. O banco de dados, né, barra banco de dados aqui é o OfferDB, que foi o banco de dados que eu utilizei. O nome de usuário principal é Postgres e a senha é a senha que vocês colocaram. No caso, eu utilizei a Lucas-123. Esse driver class name é o tipo de driver que eu vou utilizar, no caso, o Postgres. Essas configurações aqui são do Hibernate. No caso, esse DLL auto-none aqui é para ele não configurar as tabelas do banco. Eu poderia colocar um sistema aqui que ele excluiria as tabelas do banco sempre que eu desligasse a aplicação, para sempre que eu rodasse a aplicação de novo, ele criasse novamente as tabelas. No caso, eu vou deixar none aqui para ele não fazer isso. O Database Platform aqui é configuração do Postgres igual. Esse OpenView aqui, eu confesso que eu não sei para que serve. Vou precisar dar uma pesquisada aí para falar para vocês, porque eu copiei esse Application Properties aqui de outras aplicações de outros projetos que eu tenho aqui. O Flyway, né, basicamente aí é para configurar as migrations. Então, Base Online Migration True é para rodar as migrations. E o Enable aqui está como false para ele não fazer isso ainda, para eu mostrar para vocês o banco de dados rodando. Management Endpoint Health Show Details Always é basicamente a configuração aí do nosso Actuator, né? Para a gente conseguir verificar se a nossa aplicação está rodando. Depois de configurar aqui a nossa rota, né, do banco de dados, vocês não vão precisar mexer em nada disso aqui por enquanto. Depois de configurar a nossa rota, né, pegar o nosso IP, colocar a nossa porta, o banco de dados, colocar a nossa senha, eu preciso fazer um leve ajuste aqui no RDS que eu vi aqui que ele não fez. Se vocês vierem aqui em segurança e conexão, vocês vão ver aqui, ó, ele tem uma configuração aqui que está como desligado. Que é esse cara aqui, ó. Se eu não me engano, ele tá... Deixa eu procurar ele. Ele vai estar como não. Eu vou clicar aqui em modificar, que é mais fácil de eu mostrar para vocês. Modificar aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, configuração adicional, não acessível ao público. Vocês vão permitir o acesso ao público. Por quê? Porque aí eu vou conseguir conectar nesse RDS. Se eu não habilitar essa opção aqui, eu não consigo conectar nele. Vou só modificar essa opção e clicar em continuar. Clicar imediatamente, verificar a instância do banco de dados. E acredito que ele já tenha feito essa modificação para mim. Eu não vou precisar restartar o banco de dados. Se eu precisar restartar aqui, a gente restarta ele junto, não tem problema. Beleza. Além dessa configuração, olha lá, ele está modificando. Então, ele realmente resetou o banco de dados. Mais uma modificação que eu preciso fazer aqui é no Security Group. Lembra que a gente criou, né, o Security Group lá, aulas, grupo? Então, eu vou mexer nele agora. Eu vou vir aqui em regras de grupo de segurança, vou clicar aqui, selecionar o meu Security Group e vou editar as regras de entrada. No caso, eu coloquei essa daqui, todo o tráfego, mas a única que eu vou precisar, né? Vamos supor que você não tem nenhuma, a única regra que você vai precisar é a do Postgres. Vou vir aqui, ó. Ou vocês podem até pesquisar Postgres SQL. Ele já vai colocar a porta 5432 e vocês vão colocar aqui, ó, qualquer IP. Ou vocês podem selecionar o IP de vocês. Eu gosto de colocar qualquer IP, porque depois que a gente subir para esse E2, vai ficar mais fácil de configurar. Beleza, vou salvar aqui as regras. Segurança. Vou voltar no meu RDS aqui e ver como está o meu status. E se ele já está o status ativo. Ele ainda está modificando. Vamos ver se vai demorar um pouco mais. Eu vou pausar o vídeo e assim que ele modificar, eu volto com vocês. Ele acabou de dar o status disponível aqui e eu vou rodar a minha aplicação agora para a gente ver, né, que tá tudo funcionando. Ela já estava rodando aqui, mas eram alguns testes que eu estava fazendo antes de gravar. Beleza, eu vou rodar ela aqui agora. Ela vai carregar aí o Spring, né? Beleza. Ele deu alguns avisos aqui de database info, né?
como por exemplo, eu não passei aqui algumas informações aqui, como o mínimo pool size ou o máximo pool size, não é o objetivo desse vídeo, mas dá para ver aqui que ele rodou, né? Eu vou bater aqui na porta 8080/actuator e eu vou conseguir ver, ó, a informação da minha aplicação. Eu vou dar um /health para ver se o meu banco de dados também está rodando. E se eu ver aqui, ó, status up, database Postgres está rodando. Então ele conectou no nosso Postgres SQL. Dá para ver aqui também, ó, pelo log do Spring Boot, que ele conectou, ó, starting added connection org postgres.dbc start completed. Ele dá alguns avisos aqui, ó, Postgres SQL dialect do not need to be specified. Então ele está falando aqui, ó, não precisa especificar o Postgres dialect, mas vamos manter a configuração assim por padrão. Eu preciso fazer mais alguma configuração aqui, beleza, eu preciso rodar as minhas migrations. Então agora eu vou rodar aqui com enabled true e ele vai carregar a minha migration. Vamos ver se agora ele carrega as minhas migrations no banco de dados. Database está conectando, esquema public, criou, né, o esquema Flyway History, né, que é porque eu ainda não tenho, né, essa coluna no banco, essa tabela dentro do banco, né, o próprio Flyway cria para fazer o controle do versionamento das migrations e pronto, deu tudo certo. Ele criou, né, aí a nossa migration. Então, se eu vier aqui, ó, nas migrations, eu consigo ver o SQL que ele rodou, né? Então, eu falei aqui para ele, ó, crie uma tabela, se não existir, offer ainda, se não existir essa tabela. Isso é uma boa prática para não dar conflitos de tabela, porque caso eu crie essa tabela na mão ou algum DBA crie essa tabela na mão, ele não vai conflitar. Aqui eu tenho, né, na tabela offer, o ID, a descrição, né, que é um varchar de 88 caracteres. Eu tenho o valor, que é um numérico, né, de 10 números e 2 pontos flutuantes, que no caso são pontos decimais. Então, por exemplo, eu posso colocar até 10 dígitos, vírgula, 2 valores, que é, né, tipicamente aí moeda, né? Geralmente a gente fala 100,55 reais, um exemplo. O amount, que é a quantidade, né, do produto que eu fiz a offer, e o date time aí, que é a data e hora que eu fiz esse pedido. Fechou? Depois de configurar, né, depois de fazer essas configurações, eu vou construir a minha aplicação agora junto com vocês e vocês vão ver como é rápido construir um CRUD, né? Dois detalhes que eu preciso falar para vocês aqui, tá? No caso, a dependência que eu estava utilizando não funcionava para o Spring Boot acima da versão 3. É recomendado utilizar essa daqui, Spring Doc OpenAPI Starter Web MVC UI, para uma versão do Spring Boot superior a 3. No caso, vocês vão ver essa, né? Essa dependência, né? Já vai vir correto para vocês aí. Que basicamente é a documentação do nosso projeto. Então, se eu vier aqui, ó, essa página aqui, que eu consigo visualizar os endpoints. No caso, não tem nenhum, porque eu não configurei ainda. E outro detalhe é que eu coloquei o nome da tabela como offer. Eu confundi, né? Eu não sei por que no início do vídeo eu comecei com order e do nada eu mudei para offer. Eu vou manter a nomenclatura. No caso, offer significa oferta, né? E order é pedido. E fazia todo sentido pro esquema de restaurante que a gente estava querendo montar. Como a nomenclatura não é algo muito crucial e muito burocrático, né? A gente está só exemplificando aqui para vocês entenderem. Eu vou seguir o vídeo, né, com essas nomenclaturas, com a offer no lugar da order. Mas se vocês veem aqui, ó, o ScaleDraw, ele estava desenhado como orders, porque o intuito era gerar pedidos, gerenciar pedidos. Mas não tem problema, vamos seguir com offer. Vamos seguir normalmente aqui. Bom, vamos começar então a criar a nossa aplicação agora, né? Eu vou criar aqui uma classe no Java. Antes de criar essa classe, eu vou criar a pasta entity, né? O nosso package entity. E dentro da entity, né? Para eu falar com a entity, criar uma subpasta, eu preciso colocar o nome da pasta e o ponto. Eu vou criar a nossa classe offer,
que vai ser a nossa entidade. Eu vou jogar ela aqui para a esquerda, né? No caso, eu coloquei o arquivo aqui do SQL para eu ver, né, os campos que eu tenho que mapear. Quando eu crio uma classe que vai ser uma entidade, eu preciso anotar ela com @entity para dizer para o Spring Boot que essa é uma classe entidade. Depois disso, eu vou colocar a anotação @table, né, que é para eu dizer a qual tabela ela se refere. No caso, vou cortar aqui, table. No caso, ela se refere à tabela offer. Agora, a gente pode mapear os campos. O primeiro campo é o nosso ID. Então, eu vou colocar aqui private long ID. Vou anotar ele com @id. E vou colocar um generated value nele com a estratégia, né? Esse generated value, ele é uma anotação em que eu consigo falar, né, a estratégia que eu quero pro meu ID. Eu coloco o @id para sinalizar ao Spring qual é o meu campo do banco de dados, que vai ser minha primary key. E eu coloco o generated value para falar como eu quero gerar esse cara. Eu vou querer gerar esse cara como padrão sequence. Não vai ser o auto, que vem por padrão, né? O auto ele vem por padrão. E também não vai ser o identity. Vai ser o sequence, de sequência. Então, se o meu banco de dados já tiver o valor 0, ele vai criar o ID 1, o ID 2, o ID 3, de acordo com a sequência que está no meu banco de dados. Vamos mapear o resto. Eu vou colocar aqui a descrição, né? Description aqui. Vou anotar aqui com um @column. Eu gosto de passar um name aqui escrito description, né? Que é o valor da nossa coluna do banco de dados. Porém, se você não tiver um camel case aqui, tiver um nome simples, você não precisa dessa anotação, você não precisa passar o nome. Pode só anotar com @column, que ele funciona normalmente. Eu gosto de colocar o name só para garantir que eu estou falando com a coluna correta. Vou mapear os outros valores. No caso, o nosso value, né, o valor do pedido, vai ser um big decimal. E eu vou colocar aqui value. Mesma coisa, eu poderia deixar ele só como column. Não precisaria anotar o nome ali, porque ele é simples. Vou adicionar aqui o amount agora, que é um big int, né? E eu vou anotar ele como long. Vou colocar aqui amount. Ele é um nome simples também, eu não preciso adicionar o nome nele. Vou mapear agora o nosso datetime. Como o datetime está em underline e passando ele para o objeto, ele fica em camel case, eu vou anotar ele com o date underline time aqui. Vou colocar um private local datetime aqui e vou colocar aqui datetime. E pronto. Mapeei a nossa entidade. Esse aqui é a nossa entidade. Fechou? Duas coisas que eu preciso colocar aqui também é as anotações dos setters e dos getters. Eu não vou criar os getters e setters na mão. Lembra que eu adicionei, né, a nossa dependência do Lombok. Então não preciso, né, configurar aí o nosso getter e setter. A própria anotação do Lombok faz isso para a gente. Fechou? Então, essa vai ser a nossa entidade. Depois de criar a nossa entidade, eu vou precisar criar o nosso repository. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Repository. E vou vir aqui, ó, offer repository. No caso, o repository dentro do Spring Boot, ele é uma interface. Ele não é uma classe. Eu vou anotar ele aqui como repository, né? Eu preciso dessa anotação para dizer para o Spring que essa interface ela é um repository. E eu preciso estender aqui o JPA repository, que nada mais é do que uma interface, né, do JPA, dizendo que esse repository aqui ele vai ter os métodos do JPA por padrão. Quando eu estender o JPA repository aqui, eu preciso passar qual classe eu estou trabalhando e qual tipo do ID que a classe utiliza. Então, eu vou colocar aqui offer, que é o tipo da classe, e vou colocar aqui o long, que é o tipo do ID que essa classe está trabalhando. Show? A criação do repository ela é bem simples e muito fácil
de ser configurada. É por isso que o Spring Boot ele é muito utilizado. Depois de criar o nosso repository, toda aplicação, geralmente no mercado, vocês vão ver eles criando a camada de serviço. Como o foco do nosso vídeo é construir uma API Spring Boot, enviar ela na AWS, em um EC2, configurar um RDS, não é o foco principal construir um microserviço robusto, cheio de configurações, eu vou pular a parte do service e vou direto para o controller, tá bom? Eu sei, tem que ter o @service, tem que ter interfaces, eu sei. Mas para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou pular diretamente para o controller. Se você quiser um vídeo de uma API, né? Criação de uma API, né? Robusta no Spring Boot, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês darem uma olhada, né? O intuito desse vídeo não é só criar uma API. É outras coisas também, por isso que eu não vou estar criando a camada de serviço. Eu vou estar fazendo uma regra, um CRUD aqui bem simples para vocês entenderem. Show? Bom, então eu já vou para a parte do controller. Aqui eu gosto de colocar, tem gente que coloca resource e tem gente que coloca controllers. Eu vou colocar resource no nome do pacote e vou colocar aqui, ó, offer controller. Para eu criar, né, a minha classe de controller, que vai ser exposta, né, os endpoints, né, da minha aplicação, eu vou usar uma anotação aqui, ó, hash controller. Isso fala para o Spring Boot que essa classe é um controller REST. Beleza. Além de eu colocar essa anotação, eu gosto de colocar aqui um request map, que é para eu colocar um default, um valor default na minha rota. Eu vou colocar aqui, ó, /offers. Então, no meu navegador, quando eu bater no /offers, eu vou estar falando com esse controller aqui. Vocês vão ver isso na documentação do Swagger, como que fica legal e fácil de se entender. Depois de criar a minha offer controller aqui, eu preciso importar, né, usando o AutoWired aqui, que é uma anotação de Spring Boot para eu injetar aqui o meu repository. Eu vou chamar aqui o meu offer repository que eu criei, né? E vou utilizar os métodos que o JPA me oferece, que são os padrões. CRUD, né? Criar, deletar, alterar e listar as informações. O primeiro que eu vou colocar aqui é um list genérico, devolvendo aqui as offers que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui list. Vou colocar aqui, ó, listar o get offers. Vou colocar get offers aqui. Programa em inglês, vou colocar get offers. O meu método, ele vai precisar, né, aí de uma anotação, né, get map. Por quê? Quando eu vou listar uma informação, se você não sabe como criar uma aplicação RESTful ou o que é RESTful, padrões RESTful, eu vou deixar no card um vídeo meu falando sobre RESTful, tá bom? Mas basicamente o getMap, o get, né, o método get, ele serve para você receber uma informação do servidor. Então eu vou utilizar o getMap aqui. Como eu estou listando todas as ofertas, eu vou colocar ele só o getMap, eu não vou colocar nada mais do que isso. E eu vou dar um offer repository find all aqui para ele listar todas as minhas ofertas. Vou dar um return aqui. Show? Depois eu vou listar somente uma única oferta. E para isso eu vou precisar passar um parâmetro aqui, offer ID, que é o ID da oferta. Então, quando eu quiser listar uma única oferta, eu vou passar um offer ID e vou receber uma única oferta. Get offer by ID, o nome do método. Aqui eu preciso colocar um path variable dizendo que eu estou recebendo um offer ID. Vai ser um long offer ID. Beleza. E eu vou dar um return offer repository find by ID offer ID. Se eu não tiver um valor, por que se? Porque o find by ID do JPA, ele retorna um optional. O que é um optional? O optional nada mais é
do que uma funcionalidade que veio no Java 8, dizendo, ó, é o seguinte, esse valor pode existir ou não. Você deu um find by ID, mas esse valor pode não existir. Se ele não existir, o que eu faço? E aí eu vou falar aqui para ele, ó, se não existir, eu dou um else throw entity not found exception, dois pontos, new, que ele vai falar, ó, entidade não encontrada. Entity not found exception. A gente entrar aqui, ó, throw by the persistence provider when a entity reference obtained by entity manager is accessed but the entity does not exist. Ou seja, a entidade não existe. A entidade que eu fui buscar não existe. Depois do get mapping, eu vou colocar aqui um post mapping. Para que serve o post mapping? Para quem viu o meu vídeo, o post mapping ele serve para eu dizer, né, que eu estou inserindo um dado no servidor, ou seja, estou criando um dado dentro do servidor. Que dado é esse? É a minha oferta. Então eu vou colocar aqui um retorno com response int. Já vou explicar o que é esse cara aqui. Vou colocar ele aqui como void. E vou dizer aqui que o meu método post offer. E aí eu vou colocar ele aqui que eu preciso receber no body. Essa anotação aqui, request body, ela fala que eu recebo do meu body, né, o corpo da minha requisição, ela vai ter, né, eu preciso passar uma offer, né, então eu vou colocar aqui offer, e eu vou colocar aqui o offer repository.save offer. Por quê? Porque basicamente eu estou, né, dizendo aí para o Spring Boot salvar a minha oferta no banco de dados. Depois de fazer isso, eu vou dar um response entity created.build. Por que eu faço dessa maneira? Melhor, vou colocar aqui status 201. Beleza. Por que eu gosto de fazer dessa maneira? Por que eu coloco dessa maneira? Por que esses outros dois aqui eu coloquei um return direto, né? Mais ideal. E por que esse eu coloquei um response entity? Porque, seguindo os padrões RESTful, quando a gente tem um post, a gente está criando uma informação. E o status que retorna, né, a criação de uma informação é o 201. O 200 ele serve para um ok, para dizer que a sua requisição está correta, que ela funcionou. O 201 ele fala a sua requisição criou alguma coisa no servidor. Então, por seguir os padrões REST, eu gosto, né, de retornar esse 201. Eu utilizo o response entity em tudo. Nesse vídeo eu quis mostrar para vocês duas maneiras de fazer a mesma coisa. Beleza. Eu listei a informação, listei uma única informação e criei uma informação. Agora eu preciso, né, alterar as informações. Então eu vou colocar aqui o put mapping, que serve para utilizar o HTTP method put, e eu vou passar aqui a mesma coisa que eu passei no meu get quando eu vou falar com uma única oferta. Eu vou pegar a offer ID, né? Eu vou criar aqui meu método public, vou retornar um void. Vou retornar, na verdade, né, um response entity void também aqui, para vocês verem. E vou colocar aqui update offer by ID. O meu método, eu vou receber dois parâmetros. Os parâmetros vão ser esses. Primeiro vai ser o path variable, recebendo uma offer ID. E aqui eu recebo um long offer ID. E também, né, o meu request body recebendo uma offer. Então eu preciso receber a offer ID que eu estou alterando e as informações que eu quero na minha nova offer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse método aqui de cima, ó, offer, né, onde eu busco uma offer. Vou colocar aqui offer db, onde eu recebo a minha offer do banco de dados. Se esse valor estiver presente, eu vou mapear ele. Então, offer, eu vou setar aqui, né, manualmente as informações. Então, vou setar o amount. Vou pegar o offer DB aqui.
Tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma leve gambs aqui para a gente escrever mais rápido. Estou com preguiça. Preguiça é o inimigo do homem. Vamos ver aqui se eu consigo fazer um setter rápido nesse cara. Eu vou apagar esse cara aqui. Vou apagar esse cara. Passar pelos valores assim. Vou colocar aqui offer db, é o objeto. Set. Vou colocar um upper aqui. Vou case. Beleza. Um F. Vou copiar esse cara. Vou colocar aqui como offer, ponto. E vou trocar isso aqui por um get. Faltou um parênteses aqui. Muito bem. Olha como eu fiz isso muito rápido. Parabéns, Lucas Azevedo. Você sabe utilizar a IntelliJ. Bom, mapeando aqui a minha offer, eu preciso salvar ela agora no meu banco de dados. Então, eu vou dar um offer repository save. Né? No caso, esse ID aqui eu não pego da offer, eu pego do ID que eu recebi por parâmetro. Na verdade, eu nem preciso setar esse ID, né? Porque ele já vem aqui do meu objeto. Vou dar um repository.save aqui na minha offer DB, né? Da offer DB. Aí, existe uma maneira mais fácil de fazer isso. Qual é essa maneira? Eu posso simplesmente vir aqui na offer e dar um set ID, né? Offer ID e salvar a offer que eu recebi do front. Também é uma forma aí de fazer isso aqui. Mas como eu quis mostrar aí minhas habilidades, né, com o editor de texto, eu vou fazer dessa maneira. Aqui eu vou dar um return response int e aqui o status ele é ok. Por que ele é ok? Porque eu não estou criando, eu estou apenas alterando. E se eu vou alterar, é um ok. Beleza. Depois de criar o listar, criar e o alterar, eu preciso criar mais um, que é o deletar. Então, eu vou criar o delete mapping aqui, recebendo uma offer ID desse cara, offer ID, public, response int, void também, porque eu não retorno nada depois de escrever alguma coisa. Vou colocar delete offer by ID. Vou receber um path variable aqui, offer ID, long offer ID, e vou chamar o meu offer repository delete by ID offer ID. Independente do que tenha acontecido, eu vou retornar um response end. Ok. Basicamente, esse é o nosso controller com as nossas implementações. Vou dar uma reduzida ali nos ports. Bom, viram aqui como que o repository ele acelera o nosso desenvolvimento? A gente fala que Java é muito difícil de programar, né? E é um CRUD aqui muito rápido. Agora vamos testar esse CRUD e depois subir ele na AWS em um EC2. Bora lá? Bom, e como a gente vai testar a nossa aplicação agora? Se vocês rodarem a aplicação de vocês, vocês vão ver que o Swagger ele vai receber agora os endpoints que a gente criou. Ele vai documentar para a gente os endpoints que a gente criou, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar para vocês antes da gente testar, né? Fazer alguns testes aqui. Eu precisei criar uma sequência aqui, um arquivo de sequência, né? Para o nosso banco de dados. Por quê? Porque quando eu rodei alguns testes, a nossa offer, ela não tinha um sequence generator especificado. Então, ele não conseguia lidar muito bem, o Hibernate não conseguia lidar muito bem com a criação da sequência. Lembra que ele criou uma sequência para o IT? Então, eu precisei fazer alguns ajustes. Basicamente, aqui no SQL, eu criei, né, o índice de sequência, né, o offer underline sec. Disse aqui para ele que ele começa no 1 e para ele incrementar 1, né, sempre. Depois, vinculei a tabela ID da offer com esse índice e também falei aqui, escrevi um comando aqui para ele evitar duplicidade na sequência, não dar conflito.
Depois eu tive que adicionar essa anotação aqui, Sequence Generator. Eu não tenho certeza se essa anotação aqui é necessária ou não, porém eu coloquei ela para evitar problemas, né? Aqui eu passei o nome da sequência, né, e a sequence name, e o allocation size igual a 1. Bom, vamos realizar alguns testes aqui, né? Vou executar um get aqui. Para eu executar qualquer comando aqui, eu posso simplesmente clicar aqui, né, no endpoint que eu quero, né, que eu mapeei. Aqui embaixo, nos esquemas, eu posso ver, né, os tipos de objetos que eu recebo, ó, o tipo de valor que ele me devolve. Se eu vier aqui no get e dar um tryout, ele vai me listar todo mundo que eu criei no banco de dados. Então, ele já me listou aqui, ó, uma Hilux, uma offer de Hilux, né, que eu já fiz. Eu vou criar uma outra aqui só para vocês verem que está funcionando, né? Que eu não criei na mão, né? Que eu utilizei o Swagger aqui. Então, na description aqui, eu vou colocar, sei lá, Porsche. Vou colocar Porsche aqui. Vou colocar 911. Vou colocar o valor aqui como 473 mil. Não sei quanto está uma Porsche agora. E foi R$99, né? O brasileiro adora colocar 99. No caso, tem que ser ponto, né? Vírgula não, porque é um JSON. Teve até que ele já dá o formato do JSON, né? A quantidade aqui eu vou colocar 40 e o date time eu não vou mexer. Lembrando que eu preciso apagar o ID, porque o ID não é necessário na hora de criar, né? Vou executar aqui e aí você pode ver, ó, que ele me retornou um 201. 201 é um status created. Se eu for aqui no get de novo, né, e executar, pode ver que ele me listou, né, a Porsche e a Hilux. Vou pegar só um aqui, vou dar um tryout aqui no 3, vou executar. Você vê aí que ele me devolveu a Porsche. Vou colocar o 2 e ele vai me devolver a Hilux. Básico, simples e funcional. Agora vamos para o que interessa, porque ninguém quer ficar testando CRUD, a gente quer fazer o deploy da nossa aplicação no EC2. Bora lá configurar, que eu tô animado para mostrar para vocês o deploy da aplicação. Fechou? Vamos lá. Bom, como que a gente vai criar o nosso EC2? O que é o EC2, né? O EC2, ele nada mais é, né, do que o servidor virtual da AWS. É onde a gente consegue criar uma máquina, instanciar uma máquina, né, para a gente subir a nossa aplicação. Eu vou estar executando aqui uma instância nova, né? Então, eu vou colocar aqui aula Lucas Azevedo. Vou manter aqui o Amazon Linux. Não vou mexer nesse cara. Lembrando, sempre deixar no nível gratuito. Não mexer nisso. Vou configurar aqui o T2. Eu posso mudar, né, o tamanho da máquina. Isso aqui é o tipo da máquina que eu quero. Se eu quiser uma máquina maior, com mais processamento, mais coisas, eu configuro aqui. No caso, eu vou deixar o T2 micro. O par de chaves. O que é um par de chaves? O par de chaves ele nada mais é do que uma segurança, né, um arquivo de segurança para você, né, utilizar para acessar a sua aplicação. Você pode criar um novo par de chaves e aí você passa um nome aqui, cria o RSA, o PEN, não tem problema. Porém, eu vou utilizar um que eu já tenho. É só você clicar aqui em criar, dar um nome, criar um par de chaves, ele vai baixar esse par de chaves e você vai utilizar. Eu vou colocar esse aqui, ó, aula Lucas, que é o par de chaves que eu vou utilizar. O grupo de segurança, a configuração da rede, o grupo de segurança, eu vou utilizar o mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, aula grupo, que é aquele security group que a gente criou previamente. Vou executar a instância, né? E aí ele vai criar para mim essa instância agora. Vou voltar aqui nas instâncias. Ele está aula Lucas Azevedo. Ele está criando essa instância. Depois de criar essa instância, eu preciso fazer um ajuste aqui na segurança. Eu preciso vir aqui na segurança. No caso, eu já fiz isso, mas eu vou mostrar para vocês como vocês fazem, né? Editar as regras de segurança aqui. Eu preciso adicionar duas regras a mais. Eu preciso adicionar tanto a do HTTP na porta 80, e aí eu vou colocar qualquer IP. Posso colocar só o meu, porém, aí só o meu computador vai poder fazer requisição a essa instância. E eu também preciso configurar o SSH, permitindo, né, que eu acesse essa máquina, qualquer IP também. Você pode colocar somente pelo seu IP, geralmente o SSH você coloca pelo IP da pessoa, né, você não sai aí deixando aberto para todo mundo, mas como depois eu vou desligar essa máquina, não tem problema. Vou vir aqui em instâncias em execução, vou pegar o servidor aqui que está inicializando ainda. Vou vir aqui em conectar
e vou copiar esse exemplo aqui que ele já me oferece. No caso, tem uma execução para se fazer antes de você conectar, né? Que é o que, né? Vou dar um exemplo aqui que eu estava conectado em outra máquina. Você precisa usar o chmod naquele arquivo que você baixou. Sabe aquela chave que você gerou? Você precisa dar um chmod 400 nela. É só copiar, colar onde está a chave, terminal, e ele vai configurar a chave para você poder utilizar ela para conectar no EC2. Vou copiar esse código aqui de baixo, lembrando, a minha chave ela já está aqui, ó, aula Lucas Pen, e eu vou conectar na máquina EC2 agora. Beleza. Conectei na máquina. Eu tenho um arquivinho aqui no Notion, como configurar uma aplicação. Eu vou disponibilizar no chat não, nos comentários aí na descrição do vídeo, esse link do Notion para vocês também terem acesso a esses comandos aqui que eu vou executar agora. Primeiro comando, eu vou precisar instalar o Java. Então, eu vou dar um sudo yum install Java 21 Amazon Coreto, que é a JDK do Java. Vou rodar aqui o comando e ele vai fazer o download do JDK para mim. Tá vendo aqui, ó, que ele tá baixando, ó, isso aqui ele tá baixando. Mais uma coisa que eu vou fazer é enviar, né, o meu jar para a AWS. O que é o jar? Se vocês vierem aqui no Maven de vocês, na aplicação, no IntelliJ, ele tem aqui ó, no cantinho esse Maven. Esse Maven nada mais é do que os comandos do Maven mesmo, né? Como a gente está utilizando Spring e Maven, né? A gente não está utilizando Gradle, a gente vai executar os comandos do Maven aqui. A gente vai rodar o clean e o package para ele construir o nosso jar. Ele vai limpar, né, o target e vai gerar para a gente um ponto jar novo, né, para a gente utilizar aí. Como que eu envio esse ponto jar para a AWS? Presta muita atenção nesse comando. Nesse arquivo aqui, ó, ele tem esse comando scp, que é o que copia lá para a AWS. Ele tem alguns parâmetros aqui, -r, -i. De cabeça agora eu não lembro para que serve. Aqui, vocês vão passar o caminho da chave de vocês. A minha chave, ela tá, né, aqui no ls.aulas. Então, se eu der um ls.aulas, minha chave pen tá aqui. Então, eu coloquei, né, a raiz, aulas, aula lucas.pen, que é onde está a minha chave. Aqui, eu vou passar, né, aulas, offer API, target, offer API e esse código de snapshot, que é o target do Spring Boot. Como que eu sei disso, né? Onde que eu vejo que está esse arquivo? Quando eu utilizar o clean e o package aqui, ele vai falar aqui embaixo, ó, que ele criou o artefato, ó, no aulas, offer API, target, offer API, o código, o snapshot.jar, a versão e o ponto jar ali. Aqui no EC2, eu vou colocar, né, o endpoint da minha máquina. Onde que eu vejo esse endpoint? É esse cara aqui, ó, EC254.226, é esse cara aqui que eu vou colocar. No caso, vou copiar ele aqui, vou alterar ele agora. Beleza, colei ele aqui. Vou copiar esse código, eu posso copiar tanto esse daqui quanto esse daqui, né, que está no shell. Como esse aqui ficou muito grande, eu coloquei ele aqui embaixo para a gente conseguir ver melhor. Vou colar aqui no meu terminal local, abrir outro terminal local, vou enviar o arquivo lá para no certified permission denied. Tá, ele deu algum erro de permissão na minha pasta raiz, né, da AWS. Eu vou ver como corrigir isso aqui, porque eu não manjo muito de terminal Linux e quando eu achar a resposta eu volto aqui para trazer para vocês, tá bom? Bom, depois de fazer o upload da nossa chave, né, eu tive alguns problemas aí para configurar pegar o meu usuário da máquina, o meu IP da máquina, mas deu certo. Tava bem confuso ali porque eu tinha criado o EC2 antes, tava com o mesmo nome, eu tava me perdendo todo, mas agora foi. O meu jar tá aqui. Atente-se bem para o endpoint do EC2 de vocês, para o usuário da EC2 para conectar na máquina Linux, beleza? Bom, o nosso jar está aqui. Eu vou dar um MV nele para trocar o nome dele. Então, eu vou pegar o offer API com esse código todo e vou colocar ele como um ponto jar. Ele para deixar ele mais clean assim.
Depois de fazer isso, eu vou vir aqui no Notion e vou copiar, né, esse código aqui para eu rodar o meu jar, né? Então eu vou colar ele aqui, ele vai gerar esse offer log. Então se eu der um ls aqui, ó, eu vou ver que ele criou esse arquivinho de log. Para eu ver esse arquivo de log, eu posso dar um tail-f aqui e aí eu consigo ver o que ele está executando aqui, ó. Dá para ver que ele está rodando, né? Igual aqueles logs do Spring Boot, ó. A aplicação rodou. Se a aplicação rodou, se eu vier aqui no endereço público da instância, ó, copiar e substituir o meu localhost por esse ID novo, eu teoricamente tenho que acessar, né, a máquina lá da AWS, né? Vamos ver aqui se vai funcionar. Deixa eu copiar e colar em outro lugar aqui e tirar esse HTTP, porque às vezes pode ser um problema. Tá demorando demais. Provavelmente eu tenho que fazer alguma outra configuração. Deixa eu só ver aquele endpoint do Actuator para ver se ele está certo. Actuator/health. Também não está rodando. Vamos ver aqui nas seguranças, né? No meu grupo de segurança. Aqui, ó. Eu preciso liberar a porta 8080. Eu não fiz a liberação dessa porta. Então, eu vou vir aqui, ó. Adicionar regra. Vou colocar aqui, ó. 8080. Vou colocar aqui qualquer IP pode se conectar a esse cara. E a partir de agora, eu já esteja conseguindo. Tá? Vamos ver. É isso mesmo. Já estou conseguindo acessar aqui. Vamos ver as offers, né? Tá puxando daqui. E beleza, se eu vier aqui na minha máquina não, nos meus terminais aqui, ó, dá para ver que a aplicação tá rodando, ó. Então, pessoal, vocês acabaram de ver como criar uma aplicação do zero, como criar um RDS do zero e como fazer o deploy da sua aplicação do zero. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha agregado muito e tenha ajudado vocês aí a entenderem um pouco mais sobre AWS, Spring Boot, RDS e EC2. Ficamos por aqui hoje, um vídeo um pouco mais longo, espero que vocês tenham curtido. Se faltou alguma coisa, escreva aí nos comentários. Essa foi a minha primeira aula de Spring, REST API e AWS. Vejo vocês no futuro. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.